A Câmara dos Deputados elegeu nesta quarta-feira a nova mesa diretora que irá liderar os trabalhos da casa no próximo biênio. Após 3 adiamentos de horário e diversas reuniões, os parlamentares chegaram a um acordo e realizaram a eleição nesta manhã. Ao todo, o bloco de Arthur Lira, do PP de Alagoas, ficou com 4 vagas de titulares e o bloco de Baleia Rossi com 2. O deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, foi eleito para o cargo de primeiro vice-presidente da casa, sem disputa. Rose Modesto, do PSDB de Mato Grosso do Sul, para o cargo de terceira secretária e Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio, para o de quarta secretária. O cargo de segundo vice-presidente teve disputa entre André de Paula, do PSD de Pernambuco, e Júlio César, do PSD do Piauí, com vitória do pernambucano. Na primeira secretaria, Luciano Bivar, do PSL de Pernambuco, venceu a disputa contra Léo Mota, do PSL de Minas Gerais. O último cargo a ser definido foi o da segunda secretaria, com a vitória da deputada Marília Reis, do PT de Pernambuco, sobre João Daniel, também do PT de Sergipe. Zé Maria. Olha, são duas coisas diferentes aí que foram tratadas. A primeira é sobre essa eleição da presidência da Câmara dos Deputados. É uma comprovação de que os deputados assumiram ali a responsabilidade do Congresso Nacional e não viraram massa de manobra de líderes que achavam que eram donos de partidos políticos e do próprio Congresso Nacional. A gente só se depara com pessoas no Congresso falando da derrota do Rodrigo Maia e não do Baleia Rossi. Até parece que quem disputou a presidência da Câmara foi Rodrigo Maia. E foi isso mesmo. Ele se sentiu na altura de indicar um poste para concorrer à presidência da Câmara dos Deputados. Articulou, achou que estava tudo certo, garantindo aí posições para os líderes dos grandes partidos e perdeu alguns partidos importantes, inclusive o dele, o DEM. Fortalece a posição no DEM do presidente do partido, o ex-deputado, ex-líder, ex-prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto. A Semi Neto diz que o Rodrigo Maia deve ficar no DEM, mas que se ele quiser ir, ou seja, a porta está aberta. Se ficar no DEM, Rodrigo Maia vai ter que se submeter à autonomia e à liderança de Antônio Carlos Magalhães Neto. Ele tem projeto para 2022, ou ao governo da Bahia, ou, enfim, uma aposta em outra candidatura, mas Antônio Carlos Magalhães Neto é que está com as chaves da liderança do DEM nas mãos. Sobre esses cargos da mesa, a eleição foi hoje, houve um entendimento. Logo depois da votação da presidência da Câmara, o novo presidente Arthur Lira cancelou esta eleição de integrantes da mesa diretora por entender que o bloco formado por Rodrigo Maia, 6 minutos depois do prazo fatal, estava extinto e continua extinto. Mas houve um acordo ali para evitar no Supremo Tribunal Federal uma ação que poderia, por exemplo, extinguir a eleição, inclusive, do presidente da Câmara, né? E isso ia demorar e tal, e a oposição entendeu que era melhor aceitar o acordo. O Luciano Bivar ficou com o principal cargo da Câmara, depois, evidentemente, do presidente. Eu acho mais importante a primeira secretaria do que a vice-presidência. O primeiro secretário administra ali uma verba de 6 bilhões de reais. É ele que faz reformas, compras, né? que faz a casa funcionar, cuida exatamente da secretaria-geral, ou seja, a primeira secretaria é o cargo mais importante depois da presidência. Luciano Bivar, para ficar na primeira secretaria, negociou tudo dentro do partido. A Comissão de Constituição e Justiça, para a deputada Bia Kicis, a liderança do PSOL para o deputado Vitor Hugo e a comissão de orçamento para o ano que vem, que vai ficar com o PSL e vai ficar por um deputado bolsonarista. Então, 3 cargos garantidos ao grupo que apoia o presidente Bolsonaro para ficar na primeira secretaria. Marília Reis apoiou o Arthur Lira e todos sabiam que ela ganharia no plenário. Mas houve ali uma promessa de que a indicação partidária era mais importante, aí o PT acabou lançando adversário, mas
a Marília Reis, que está em briga com o partido, desde que ela foi obrigada a desistir da campanha ao governo de Pernambuco, né? E ela acabou ganhando. Agora, eu vou te contar um negócio, são 11 cargos da mesa. Uns ali que ninguém sabe para quê, mas eu sei, para dar emprego, é um cabide de emprego. São cargos de natureza especial, que pode nomear quem quiser, com carro oficial, salário extra e poder, não tem absolutamente nenhuma função. A 4ª secretaria só para mexer com passaporte, pelo amor de Deus. É muito cargo, é muito dinheiro gasto nessas coisas. São 11 cargos da mesa, 7 cargos e 4 suplentes. E ontem, antes desse acordo para a formação da mesa diretora, o deputado Kim Kataguiri prometeu transformar a Câmara em um inferno se Lira não voltasse atrás em sua decisão de anular o bloco de Baleia Rossi. Internautas reclamaram da postura mimada de Kim. Vamos assistir agora ao trecho de um vídeo que circulou entre ontem e hoje, com uma mudança na voz do parlamentar, justamente para criticar essa postura dele. Vamos acompanhar. Amanhã, no plenário da Câmara dos Deputados, se o presidente da Câmara, Arthur Lira, não voltar atrás da sua decisão, eu pessoalmente me comprometo com vocês que estão me assistindo a transformar o plenário num inferno, a transformar um plenário num lugar ingovernável, insalubre. Repito a ressalva, a voz do deputado foi alterada pelos internautas que divulgaram o vídeo justamente para realçar essa postura que consideram mimada do deputado. Diga, Fiuza. Eu não vi tanta alteração na voz, não. Acho que a voz dele é mais ou menos assim mesmo, né? O deputado Kim Kataguiri, ele fez parte de um movimento muito importante na história recente. O MBL não foi exatamente um protagonista, né, do processo de impeachment, mas foi um agente importante. Esses mesmos jovens aí, inconformados, né, com a continuação do governo Dilma sobre aquela roubalheira, né, eles se arriscaram, eles foram corajosos, eles foram hábeis, eles fizeram conexões, eles entenderam, né? Na época o presidente da Câmara era o famigerado deputado Eduardo Cunha, né? E eles entenderam que havia um pragmatismo, que esse pedido tinha que ser aceito por ele. Eu estou fazendo essa ressalva para dizer que é uma pena que um jovem que entrou contribuindo tão efetivamente para a política tenha caído nessa posição boba, né? Nessa posição teatral de tentativas. Fizeram um cálculo, aparentemente, né? Vamos ser anti-bolsonaristas até o fim, e aí talvez, né, pela imaturidade tenham sentido o gostinho de cair nas graças, né, de umas certas fake news de grife, né, que saúdam e exaltam tudo que seja o antifascismo imaginário, aquela coisa toda. E aí virou realmente, quer dizer, aquilo que a gente fala, né? A renovação da política é importante, mas tem muito arrivista, entendeu? Tem muito aventureiro, tem muita gente que vai fazer uma coisa legal aqui, na próxima esquina vai se desmanchar no seu projeto pessoal, calculista e tal. Isso o país não precisa, esse tipo de renovação não é renovação. E eu falei desse porque nós estamos vendo, a pauta mostrou esse deputado, mas eu citei no comentário anterior, tem vários outros, alguns nem tão novos assim, comprometidos historicamente com pautas liberais, que fazem um cálculo miserável, desonesto, se afastam de todas as ações que são fundamentais, que o Brasil não pode esperar, não pode deixar para outro dia. Eles se afastam por cálculos pessoais. Esse é um dos principais males aí da política nacional nesse momento. Augusto. Olha, o Kim Kataguiri se transformou numa figura patética, né? Num jovem que envelheceu precocemente e se tornou velhaco. Ele gosta de fazer piadinhas, inclusive conosco. Eu vi uma outro dia, não tem graça nenhuma, tá uma figura folclórica já. E também vive numa realidade paralela. Quem, tendo o desempenho dele, medíocre, irrelevante, acha que pode se candidatar
cargos na Câmara importantes já no primeiro mandato, né, no terceiro ano do primeiro mandato, depois de eleito numa onda que foi ampliada pela campanha, né, pelo crescimento da popularidade do Bolsonaro. Eles deveriam entender que no primeiro mandato você estuda o lugar onde está e se aplica e se entrega à elaboração de alguns projetos e ao hasteamento de algumas bandeiras que melhorem a sua popularidade. Tá? Para você voltar à Câmara. Meus amigos deputados de vários mandatos, eles costumam dizer que no primeiro mandato eles decoram os telefones das secretárias dos outros, eles procuram conhecer melhor os seus colegas. Tal. O Kim Kataguiri é um forte candidato à derrota na próxima eleição. Ele vai sumir. Ele já é um asterisco na história da Câmara. Ele não vai ser nada depois da próxima eleição.